Então, gente, olá, bom dia a todos, todas, todes. Hoje, né, o objetivo dessa nossa live, que não é uma live, né, como eu sempre falo, a gente acorda de manhã com vontade de falar e a gente resolve compartilhar as nossas ideias com algumas pessoas, né, trocar algumas ideias, falar algumas coisas. E a inspiração do hoje, do dia, né, é o projeto, a campanha que nós, da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, da qual eu estou na presidência até 2023, para os 2 próximos anos, inteligências que mudam o mundo, né? Esse é o nosso slogan, né? E dentro dessas ideias, dessas inteligências, né, e pensando assim, mas muda o mundo, será que esse pensamento que vem sendo trazido pelos pesquisadores e pesquisadoras negras são capazes, esses pensamentos são capazes de mudar realmente o mundo? E eu refleti muito sobre isso, e a gente acredita que a gente muda o mundo quando a gente muda a nós mesmos, quando a gente muda uma pessoa, quando a gente muda o ambiente, né? E eu acho que sim, eu acho que somos capazes sim de mudar, de transformar o mundo, somos capazes sim de tentar fazer um mundo melhor, mais justo, mais equilibrado para a paz. Então, o objetivo desse nosso bate-papo hoje é dialogar um pouco, né, sobre essa inteligência negra que muda o mundo, esses pesquisadores negros que mudam o mundo, essas pesquisas desses pesquisadores que mudam o mundo. Obviamente que a gente sabe que isso ainda é uma coisa, é uma semente que está sendo lançada, é uma pequena semente, mas que tem como objetivo suplementar, acrescentar e transformar e mudar as concepções, né, no âmbito social, econômico, cultural, religioso, político, mas que nós aqui iremos nos ater apenas ao campo científico, né? Mas não apenas ao campo científico, mas nesse momento o objetivo desse bate-papo, que é um bate-papo, digamos assim, inicial, né? É um bate-papo, uma conversa introdutória, né? Espontânea e livre, para que a gente pudesse dialogar e que a gente possa conversar sobre essas questões. Então, a primeira coisa, então, como a gente, dentro desse grande tema, né, que são pesquisadores negros mudando o mundo, eu vou me concentrar em um aspecto, um título que eu estou chamando, em comemoração até o Novembro Negro, 20 de novembro, comemoração a esse dia 20, que é tão simbólico para a gente, né? Não só para os negros, mas para os brancos, para a comunidade indígena, para o mundo, né? Na realidade, essa é uma discussão que é importante para o mundo e para todas as pessoas, todas as classes sociais, para todos os grupos, né? Porque o problema de um é um problema de todos. O problema de um grupo tão grande como é o grupo afrodescendente, não só no Brasil, mas a afrodescendência considerando o mundo todo, é de suma importância, então, que essas discussões não sejam discussões da população negra, uma discussão apenas no dia 20 de novembro. Não, mas é uma discussão e uma reflexão que serve para o ano todo, para todas as áreas, né? Porque também, quando a gente pensa assim, as pessoas tendem a achar que nós somos da área de história ou de cultura apenas. Mas nós somos também, a área de história, de geografia, de cultura, né? Ciências sociais e humanas são muito importantes,
Mas, no meu caso especificamente, a minha via é epistemológica, né? Então eu discuto muito as bases do conhecimento, né? E tento desconstruir o pensamento hegemônico. E esse pensamento hegemônico está em diversas áreas, né? Então a minha linha é muito mais epistemológica, de discussão. Então por isso que às vezes algumas pessoas podem parecer assim, mas fala sobre tudo. Não. Eu falo sempre sobre a mesma coisa, que é pensar a ciência, e qualquer ciência que seja, a partir de outra perspectiva. E as minhas falas sempre vão nessa linha. E dessa forma, ela é uma fala crítica, né? E aí, para a gente entrar logo no assunto de hoje, eu queria trazer essa ideia do pensamento crítico inovador, né? Pensar um pouco a produção científica, né, desses pesquisadores negros que tentam mudar o mundo, tentam transformar o mundo, é pensar, né, que há um pensamento crítico que é inovador, que esses pesquisadores e pesquisadoras trazem, né, e que, obviamente, essa temática, né, ou esse movimento que é político, que é científico, que é social, ele fica à margem, né? Porque o pensamento hegemônico e a estrutura hegemônica de poder não vai deixar que os seus insubordinados ganhem espaço na mídia, ganhem espaço na universidade, ganhem espaço no campo científico. Então, é um pensamento, até porque por ser crítico, primeiramente, ou não primeiramente, né? Por ser crítico, por ser insurgente, por ser ir contra a corrente. E então é um pensamento que muitas vezes não é bem visto pelas produções. Então a gente não pode ir com as nossas ideias para as produções e para as revistas de grande porte, as revistas indexadas. E obviamente que os pesquisadores negros vão terminar não tendo o mesmo prestígio, porque para ele ter o mesmo prestígio, ele não pode falar o que ele fala. Ele tem que falar o que todo mundo fala. Ele não pode discordar, mesmo que as ideias sejam fundamentadas, sejam evidenciadas por um campo de estudo que hoje são hoje os estudos étnicos. Esses campos, né, na realidade, que são os estudos étnicos, que são vários, em várias áreas. Tem os estudos sobre étnicos em várias dimensões, como eu já falei: econômica, política, social, cultural, religiosa e todas as dimensões. Mas vamos indo, né? Então, é esse pensamento crítico, um pensamento crítico e ele é inovador, que deveria, né, tender a promover a mudança, ou primeiro, pelo menos olá, que o pessoal está chegando aí, né? Beijos, Cris, né? Pessoal que está chegando, beijo lá vocês, né? Então, esse bate-papo é justamente isso. Então, esse pensamento inovador, crítico, esse pensamento é subversivo, e que ele vai trazer para a ciência novos olhares, para a religião novos olhares, para a cultura novos olhares. Isso causa um pouco de espanto, isso causa um pouco de surpresa e de incômodo. Há um grande grupo de pessoas que, primeiro, está acostumado com uma abordagem, com um modo de falar, um modo de se expressar, com um jargão, um tipo de jargão acadêmico, com um tipo de bibliografia, né? Então a primeira coisa que eu queria também colocar são duas coisas antes, né, para a gente avançar. É que eu sempre digo para os meus alunos, meus estudantes, que o professor me ajuda a pensar. O professor e o livro me ajudam a pensar. E é o que eu estou querendo fazer aqui, ajudar você a pensar. Não sou o dono da verdade, mas como cientista que sou, gosto de fazer perguntas, né? E me aproximo então da filosofia, fazendo perguntas. Então, o exercício do cientista e do filósofo, assim como do intelectual, entre outros grupos, né, é perguntar, é questionar, é indagar, é duvidar, é tensionar. Então a atividade científica e a atividade intelectual, como a artística também,
né? O artista ele subverte a ordem, né? A ordem, que é uma ordem padronizada, né? É uma ordem normalizada, né? É uma ordem construída. Eu vou falar isso depois, que eu não vou falar da insurgência, porque a perspectiva que eles estão trazendo de insurgência não é aquele que quebra a ordem, mas é aquele que reorganiza a ordem que foi quebrada. Nós vamos falar um pouco disso mais tarde. Então, na realidade, essa construção que vem sendo feita, e o pesquisador é esse ser pensante, né? Como artista também, intelectual, ele, ou estudante, ou filósofo, ele interroga, ele questiona, né? E ele propõe hipóteses, propõe soluções, ele pesquisa, ele investiga. E essa é a nossa ideia hoje, né? Pensar um pouco sobre o que é o pensamento crítico inovador. A gente vai falar muito em inovação, vai falar em muitas coisas, mas como é que eu inovo? Como é que eu produzo inovação? Em um mundo de que tudo se repete. Filmes, as histórias dos filmes que se repetem, os discursos que se repetem, parece que a sociedade não tem nada de novo, né? Parece que o pensamento não surgiu nada de novo, né? Nada de grande ruptura. Mas os pesquisadores negros têm, até porque a tendência desse modelo hegemônico é reproduzir e manter o modelo civilizatório, o modelo de civilização, o modelo de sociedade, manter as suas racionalidades, né, a sua lógica de funcionamento, as suas relações que estruturam, né, as instituições e as relações de poder, né, que são estruturais nessas coisas, fazendo desse um sistema, né? É um sistema, então, dessa forma, o sistema de poder é um sistema que ele articula outros sistemas. Articula um sistema político, um sistema econômico, um sistema cultural. Então, é o que eu estou chamando do sistema étnico-racial, né? Ele articula outros sistemas, né? Sistemas culturais, sistemas políticos, sistemas éticos, sistemas econômicos, sistemas sociais e por aí vai. Então, há uma centralidade desses sistemas éticos. Para o pessoal que está chegando, eu sempre estou dizendo o seguinte, é um bate-papo, introdutório, né? E que a gente está refletindo um pouco sobre algumas questões. Então, veja só, quando a gente pensa nesse 20 de novembro, né, essa ideia de o que é o 20 de novembro, para que serve, né? E essa ideia de que nós estamos trazendo, a Associação de Pesquisadores Negros da Bahia está trazendo, que é como é que o pesquisador negro, as pesquisas desses pesquisadores transformam o mundo ou mudam o mundo. Então, pronto, feita essa primeira introdução, eu vou agora falar um pouco sobre alguns, 1, 2, 3, 6, contei aqui rapidamente, 6 ou 5 ou 6 palavras, categorias, que são importantes para a gente pensar o pensamento crítico, para a gente entender o pensamento crítico desses pesquisadores e pesquisadoras negras, né? Para você poder compreender como é que a gente pode realmente mudar e transformar o mundo, no nosso caso especificamente, o campo científico, a ciência, a produção intelectual, né? E a produção científica. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu já falei que esses pesquisadores, eles dialogam com o pensamento hegemônico, né? Então, deixar aqui para os desavisados que nós não rompemos totalmente, que não podemos, nós falamos a língua do colonizador, eu não posso deixar de receber a influência de Lacan, de Freud, de Bourdieu, de Foucault, de Merleau-Ponty, de todos esses, né, de Nietzsche, de Heidegger, de todos esses, de Einstein, de René Descartes, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Eu não posso jogar esse pessoal todo fora, né? E os pesquisadores negros, quando eles tentam mudar o mundo, eles não jogam essas pessoas fora, mas eles fazem duas coisas. A primeira coisa é que essas pessoas nos ajudam a pensar, nós pensamos, mas nós, no primeiro momento, tiramos esses autores do centro, do eixo e do foco da abordagem. A gente olha para esse pensamento europeu, estadunidense e pelo mundo afora,
e desses pensadores, desses autores, de maneira positiva, né? A gente não deixa de considerá-los. Tanto assim que a gente leu, a gente estudou, a gente passou por uma universidade, né? E a gente é obrigado a ver eles. O problema é que a gente não fica só com eles. E a gente encontra outros pesquisadores, outros cientistas, outros intelectuais, outros artistas que trazem outras perspectivas, outras formas de abordar, outras formas de olhar e perceber o mundo à sua volta. E aí, nessa perspectiva, não quer dizer, por exemplo, que pesquisador negro seja aquele apenas que tem a cor da pele negra, ou que se identifica com uma questão étnico-racial. Ser pesquisador negro, pelo menos pela Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, é assumir uma posição ideológica, política na universidade, na ciência. Assumir uma posição e um discurso, né, e um ativismo nesse sistema de poder. Né? Então, esses pesquisadores negros, a partir que eles assumem essa identidade acadêmica, essa identidade científica, essa identidade intelectual, porque ser pesquisador negro é assumir uma identidade intelectual, identidade acadêmica, científica, né? E um discurso. Não basta eu ter a pele negra, então não, porque não teria sentido isso. Né? A autodeclaração como pesquisador negro é um movimento, né? É um movimento negro na universidade e traz consigo estruturas de pensamento, sistemas de pensamento próprio de uma perspectiva, de um ponto de vista étnico-racial diferente do ponto de vista étnico-racial hegemônico. Porque o ponto de vista europeu ele é um ponto de vista étnico-racial. São homens brancos a partir da experiência dos ancestrais europeus. A minha caminhada intelectual científica e a minha identidade intelectual científica estão ligadas aos meus ancestrais, que são também, tem ancestral europeu, é óbvio, é só você olhar para o meu fenótipo, você vai ver que tem uma ancestralidade europeia também, mas que e africana é óbvio, mas que eu opto por me identificar, assumir, me comprometer com uma ancestralidade africana. São muitas, né? Mas uma ancestralidade africana. E essa ancestralidade africana me traz conteúdos, categorias, percepções diferentes que a ancestralidade europeia traz. Uma ancestralidade que é pautada em outros referenciais míticos, né? Em uma outra referência, em uma outra episteme civilizatória, que é própria da sua literatura mítica, dos seus mitos, dos seus arquétipos, e como essas construções que são antigas construíram suas cosmovisões e que dá a forma de perceber, interpretar, né, perceber, compreender, interpretar o mundo. É a cosmovisão. Né? Então, assumir esse lugar de pesquisador negro, primeiramente, é assumir essa identidade, ou essas identidades, né, que no campo científico representa um lugar específico, um lugar epistemológico, um lugar social, né, um lugar que ele se contrapõe ao lugar hegemônico. Então, trabalhar o pensamento crítico inovador, né, é romper, né, e produzir uma ruptura radical. Né? Lógico que isso é uma caminhada. Nós estamos caminhando. Eu precisei estudar, e eu estudei, obviamente. Eu usei na minha dissertação muito Pierre Bourdieu, um francês. Eu usei Foucault. Mas também a gente passa nessa caminhada a utilizar outros autores, como Francis Fanon, como Homi Bhabha, Eduardo Said, né? Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, que são outros autores que vão trazer outras leituras sobre as mesmas coisas que a gente viu. O mesmo objeto vai me trazendo outras leituras, outras formas de perceber
a realidade. E para quem quer ser cientista, e para quem quer ser intelectual, para quem ler algum livro, qualquer ele que seja, ou assiste a novela, uma televisão, um filme, né, ele tem um sistema de pensamento. Então o problema é que esse sistema de pensamento, ele sempre foi um pensamento europeu, né, um pensamento estadunidense, e isso influenciou a nossa concepção de religião, a nossa teologia, a nossa percepção de Deus, a nossa percepção do outro, de quem é o outro, né? E uma percepção, como eu já falei no começo, uma percepção ética, moral, né? Que vão fundamentar toda a parte das relações de poder, as relações sociais, as relações jurídicas. Então, quando nós estamos pensando em um pensamento crítico inovador, é um pensamento crítico que, de uma certa forma, rompa com a hegemonia dessa perspectiva. Então, como eu estou dizendo sempre, né, a gente considerou muito bem esses autores todos, né, Kant, consideramos os filósofos, né, consideramos John Rawls, consideramos de todas as ciências, né, Darwin, né, mesmo a eugenia, o pensamento eugênico e a concepção, nós precisamos ler, inclusive, para criticar. O problema é que quem lê esses caras, não lê os nossos autores. Então talvez aí vocês não conheçam quais são as bibliografias que os pesquisadores negros utilizam. E as pesquisadoras negras utilizam. Quais são as categorias para explicar as desigualdades sociais. A desigualdade social é simplesmente uma desigualdade econômica? Não. Há uma desigualdade racial. Ah, mas raça não existe. Mas no campo da antropologia e das ciências sociais, existe para os negros. Existe. Porque eu sou diferenciado pelo traço fenotípico que marca, né, uma ancestralidade e que durante muito tempo foi considerado como raça. Eu não posso negar isto. Então, não adianta a gente ficar discutindo, porque raça não existe ou porque isso não existe. Isso é como eles pensam. Nós, pesquisadores negros, entendemos de forma diferente, a nossa realidade é diferente. Então é importante que você que esteja discutindo, como eu disse no começo, pare para pensar que o objetivo desse vídeo é fazer você pensar, né? Fazer refletir, não é trazer verdades, mas é trazer provocações como foram colocadas. Bom, então esse pensamento crítico ele é assim. Então a primeira coisa é que nós consideramos esses autores todos que são lidos, os chamados clássicos, né? Mas nós temos os nossos clássicos, nós temos as nossas categorias explicativas, nós temos as variáveis que nós utilizamos, nós temos nossos sistemas de pensamento, nossa filosofia, né? Nós temos nossa cosmovisão, que não é única. Eu, por exemplo, venho de uma tradição judaico-cristã. Outros vêm de uma tradição candomblessista, ou bandista, né? Ou qualquer outra tradição. O que nos une é a condição de subalternidade. É a condição de inferioridade que é imposta para a gente. Então, há uma necessidade de, digamos assim, de afirmar, de positivar uma outra perspectiva, né? Então não é que nós estamos sendo contra os brancos, é uma guerra, agora inverteu, não é isso é uma infantilidade ficar pensando assim, né? O que nós queremos é espaço, e aí, como eu disse, no campo espaço social, a gente tem uma rede que está falando aí sobre protagonismo negro agora em novembro. O protagonismo deve ser o ano todo, obviamente, e não apenas agora no 20 de novembro, mas que a gente possa pensar outras perspectivas, outras possibilidades para esse protagonismo, para contemplar esse pensador, democratizar a ciência. Nós trabalhamos como pesquisadores negros, mas no campo científico, no campo intelectual, no campo da ciência, né? Então esse é os aspectos. Então esse é o primeiro aspecto que é interessante marcar. O outro aspecto que é importante, uma palavra que é importante, é a insurgência. Ser pesquisador negro, estar nesse lugar e produzir esse pensamento crítico e inovador, é se insurgir. A insurgência não é necessariamente uma questão de revolta, por simplesmente revolta, ou de rebeldia. Não, a insurgência é uma posição crítica diante de relações de poder. Cristo foi um insurgente, morreu como insurgente,
como marginal, como um contraventor, como um fora da lei. Né? Então, um exemplo da insurgência é Cristo. O meu maior exemplo de insurgência maior é Cristo, que foi um grande insurgente. E se insurgiu contra o quê? Contra a estrutura de poder. Né? Contra a estrutura social. Se a gente for perceber as falas do Cristo, elas são falas de insurgência. São falas que vão contra uma estrutura social, quando ele fala com a mulher, quando ele valoriza os doentes, quando ele valoriza a viúva pobre, quando ele fala também como Zaqueu, que era um publicano, quando ele fala como romano, a insurgência não é a exclusão daquele que nos oprime, não. Né? A insurgência é a busca por uma reflexão crítica da estrutura, digamos assim, calcificada de poder. Se insurgir, né, é emergir, né, se insurge, aparecer diante de uma estrutura que não dá visibilidade a determinados grupos, determinados sistemas de pensamento, determinadas categorias. Então, um aspecto fundamental desse pensamento crítico inovador, desses pesquisadores negros e negras, que tentam mudar, e pesquisadoras, né, que tentam mudar o mundo, é essa insurgência, né, no âmbito social, no âmbito político, cultural, estético, mas, sobretudo, em nosso caso, e o motivo desse nosso bate-papo, uma insurgência intelectual, uma insurgência científica, né? Isto é, trazendo e fazendo emergir outros métodos, né? Que não o método científico que Descartes construiu, mas um outro método. Um método, por exemplo, que eu tenho defendido é o método analógico, a analogia como elemento de produção de conhecimento. Né? Então, esse é um dos aspectos que eu estou trazendo no meu pós-doutorado, que é justamente a analogia como método científico. Né? É construir essa ideia da analogia como método científico, contrapondo, né, não necessariamente a pesquisa. Né? Mas a analogia é um instrumento importante pela busca da produção do conhecimento, pela produção intelectual e pela produção científica. Então, insurgência é uma categoria. A outra é disruptivo, ou a inovação disruptiva, né? O rompimento. Eu emerjo, me insurjo, mas não me insurjo apenas, né? É como às vezes algumas pessoas querem se dizer, né? Ser insurgente é colocar um negro no lugar onde não tinha negro. Não, não é apenas isso, não. Porque colocaram um negro na presidência da Fundação Palmares e a gente vê o que é e como é que está sendo, né? As ideias que tem. Então, uma inovação disruptiva é aquela que rompe, né, radicalmente com a lógica. A gente, há um tempo atrás, lá por 2008, quando começou a surgir mais fortemente essa ideia de inovação, né, eu sempre era defensor da ideia que é inovação parcial e inovação radical. Né? Eu sou a favor dessa inovação radical, essa disruptura. Um abraço aí pro pessoal que está chegando, não vou ficar dizendo não, mas beijo, queridas e queridas que estão aí, obrigado por prestigiar, né? Obrigado aí pro Robson, M. Matos, Clés, que estão aí nos assistindo, outros que passaram aí, né? Obrigado, queridas e queridas. Sejam bem-vindos, não se esqueçam de dar o like, de comentar, porque isso é importante, até para que a gente possa também ver o feedback e que também nós possamos, né, o Google, né, o algoritmo possa localizar a nossa live. Então, por favor, dá uma curtida aí, faz um comentário, que isso é importante. Ou criticando, ou concordando, ou discordando, isso é importante. Então, essa inovação disruptiva é isso, né? É romper. Há uma inovação disruptiva quando você muda a lógica, por exemplo, do celular analógico para o digital. Há uma mudança no processamento, na forma de processar. Não uma inovação no sentido de um acréscimo,
de uma melhoria. Né? A inovação que eu estou fazendo não é isso. Estou propondo não é essa. Né? É um diálogo com esses pensamentos, mas é romper, porque esses pensamentos hegemônicos, eles tinham o objetivo de manter, né? Legitimar uma estrutura de poder, um sistema de poder e um sistema de dominação de gênero, de orientação sexual, racial, religiosa, política, geopolítica. Né? Então a gente tem que romper um pouco com o pensamento de Foucault, romper um pouco, ou talvez bastante. Eu estou sendo, digamos assim, bem tímido para não assustar vocês. Mas a gente tem que romper um pouco com o pensamento de Foucault, de Bourdieu, de Nietzsche, de Heidegger, de todos eles, né? dos filósofos, Aristóteles, de todos eles, para a gente poder ver outras coisas, mudar de posição. Então é preciso que haja esse rompimento, como houve um rompimento do celular, aquele que a gente batia no dedo, daquele primeiro celular, no tijolão, para esse celular que eu estou falando agora aqui. Né? É uma ruptura com esses telefones mais modernos, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, é claro. Mas há uma ruptura, há uma forma nova de processamento, como também as bandas, a banda larga, e o 5G, a internet das coisas, e as coisas como estão vindo, né? O Big Data, a útil que sendo dado hoje, os grandes bancos de dados. Então, é preciso que a gente